Bom, nós vamos meditar nessa noite sobre o amor que nos renova. E eu convido a igreja a abrir a Bíblia no profeta Sofonias, no Antigo Testamento, capítulo 3, versos 16 e 17. Então, Sofonias, capítulo 3. Depois de Miqueias e antes de Ageu, está entre os profetas menores. Se ele é menos conhecido, tem menos capítulos, mas ele está aí, Sofonias, está aí no miolozinho aí da reta final do seu Antigo Testamento. Sofonias 3, 16 e 17. Nós vamos fazer a leitura na NAA, na Nova Almeida Atualizada. Então, vamos ler, vamos acompanhar a leitura. Naquele dia, se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Agora eu convido a igreja a ler com força, muito capricho comigo. Vai ser projetado de novo esses dois versos para a gente ficar com eles na mente. Vamos lá? Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião. Não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Bom, só para a gente saber um pouquinho, já que esse profeta não é dos mais conhecidos, o significado do nome de Sofonias é o Senhor esconde. Ele profetizou na época em que Judá era governado pelo rei Josias, um rei que foi fiel a Deus. E no primeiro capítulo desse profeta, há um aviso de castigo e de destruição de todos os moradores de Judá. Depois, no outro capítulo, tem um convite ao arrependimento para que os humildes da terra, para aqueles que obedecem ao Senhor, busquem a Deus para que eles sejam poupados no dia da ira do nosso Deus. E aí também tem uma ameaça de desolação para as nações vizinhas. E aí o capítulo 3, que é o mais bonito de todos, tem um começo de ameaças contra Jerusalém e, na reta final, onde está o trecho que a gente leu, tem promessa de restauração, livramento, salvação e união para o povo de Deus. Esse é o formato da profecia no Antigo Testamento. Ela tem um anúncio de um juízo, de algo ruim que está para acontecer, mas tem um convite ao arrependimento que traz esperança. Como Deus dizendo: se vocês se voltarem para mim, se vocês buscarem a minha presença, vocês serão poupados. Então, sempre tem isso. Tem um anúncio de juízo, mas tem uma oferta de esperança, se o povo se arrepender. Então, depois que Deus usa Sofonias para profetizar o povo, e é interessante que esse livro, ele contrasta a justiça e o amor de Deus. Porque, ora, Deus parece muito severo e, de repente, Deus parece apaixonado pelo seu povo. Então, meio que os teólogos entendem que esse profeta trata disso. Em como, ao mesmo tempo, Deus é justo e amoroso, que esses dois atributos do nosso Deus caminham juntos. A sua justiça, as suas exigências pela santidade do seu povo, pela dedicação, pela obediência do seu povo.
e, ao mesmo tempo, o seu amor por pessoas infiéis, apesar delas. E Deus está prometendo salvação. No texto que a gente leu, diz que o Senhor está no meio de ti para salvar, poderoso para salvar. E é muito bonito o capítulo 3, quando fala da salvação da filha de Jerusalém, porque Deus diz que vai reunir os puros de lábios, os puros de coração, todas as pessoas obedientes. E Deus vai se colocar no meio delas. E a gente pensaria, mas o que esse profeta tem a ver com a nossa vida? De fato, Deus profetizou para Judá, para Jerusalém, naquela época, a profecia já se cumpriu. Mas a gente encontra alguns trechos desse profeta que também apontam para o Messias, para Jesus. Então, como nesse profeta está prometido o Messias, e nós fomos salvos por ele, também se aplica a nós. Fora que tem alguns versos deste livro que lembram a Nova Jerusalém, lá de Apocalipse, quando fala de como será a cidade, de como não haverá mais tristeza, mais pecado, haverá santidade. Então, esse é um profeta atual para nós. E aí eu trago para vocês, nesse período em que Deus usou o profeta para advertir o povo tinha ofendido a Deus. E quais eram os pecados que estão no decorrer desse livro com que o povo ofendeu a Deus? Eles ofenderam a Deus com orgulho, com rebeldia, com desobediência e com indiferença. E por conta de todos esses pecados, eles sofreram males. O mal veio sobre eles. E eles viveram muita dor e muito sofrimento por causa do seu pecado. E aí, quem costuma participar das minhas classes online, já me ouviu dizer que Jesus quebra a regra judaica de que pecado e sofrimento têm a ver uma coisa com a outra. Então, se uma pessoa sofre, é porque está em pecado. Se uma pessoa está bem, é porque ela está sendo fiel a Deus. Essa é uma lógica religiosa judaica que existe no Antigo Testamento. E os discípulos de Jesus acreditam nisso. Que doenças, que dores e sofrimentos são castigo de pecado. E que se a pessoa for fiel a Deus, as coisas vão bem para ela. Até o dia em que eles olham um cego de nascença e perguntam para Jesus: de quem é a culpa dele ter nascido cego? Foi ele quem pecou ou foram os pais dele que pecaram? E aí Jesus quebra essa regra dizendo: nem por uma coisa nem por outra. A cegueira dele não tem nada a ver com pecado. Ele nasceu assim para que na vida dele se manifestassem as obras de Deus. E eu ressalto isso. A gente não deve ligar uma coisa a outra e julgar as pessoas que sofrem como se elas fossem mais pecadoras dos que as estão vivendo melhor. Mas eu não me contradigo quando falo que nesse texto o profeta está nos mostrando que o povo realmente sofreu por causa do pecado. Então, o orgulho, a rebeldia, a desobediência, a indiferença deles para com Deus os fez sofrer. E aí eu te convido a se lembrar do filho pródigo. Quem aqui conhece a história do filho pródigo? Levanta a mão, só para eu saber. Filho pródigo, quem conhece? Tá, como nem todo mundo, então vou lembrar um pedacinho para quem não conhece. Jesus contou uma parábola de um pai que tinha 2 filhos. Um dos filhos, que era mais novo, um dia chegou e pediu para o pai vivo a herança dele. Ele falou: eu quero minha parte. E aí o pai repartiu e entregou para ele. Ele pegou aquela parte da herança e foi para uma terra distante e torrou tudo na farra, viveu de maneira desregrada do jeito que deu na telha.
Só que aí, quando acabou todo o dinheiro da herança, ele começou a passar necessidade. E o único emprego que ele arrumou foi de cuidar de porcos. E ele era judeu, e porcos são animais impuros, então era humilhante para ele trabalhar ali, fora que aquilo trazia impureza espiritual para a vida dele. E aí ele estava com tanta necessidade, com tanta fome, que ele começou a ter apetite, vontade de comer a lavagem que os porcos comiam. E aí, nesse estado de decadência, ele pensou, peraí, por que eu estou aqui passando essa humilhação, se na casa do meu pai até o empregado mais simples come bem? Então eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer para ele que eu vou ser escravo dele, porque eu não mereço mais ser filho, pelo que eu fiz, mas eu vou voltar. E aí ele volta, e o pai corre ao encontro dele, o recebe, o abraça e faz uma festa para ele. E o irmão dele fica com ciúmes, questiona o pai, e o pai concilia o irmão. Basicamente isso. O importante é você ter em mente quem é o filho pródigo. Então, o filho pródigo, ele sofreu, ele passou por sofrimento. Por quê? Porque ele passou necessidade, porque ele passou por humilhação, porque ele passou por fome. E vocês diriam que foi culpa do pai do filho pródigo ele passar por tudo isso? Não. Não foi o pai quem torrou o dinheiro, não foi o pai que se expôs àquela situação. Então, assim como o filho pródigo trouxe o mal, trouxe a dor e o sofrimento para a vida dele, por conta dos pecados dele, assim o povo de Judá, o povo de Jerusalém, trouxe dor e sofrimento para a sua vida por conta dos seus pecados. Pois bem, Deus, ele exige da gente obediência, fidelidade. Por quê? Primeiro porque ele é Deus. E Deus tem poder e soberania. A gente se rende diante desse Senhor poderoso. Mas você sabia que o interesse de Deus na sua obediência não é só a própria glória dele? Deus sabe que se você obedecer a palavra dele, quem vai ficar bem é você. Quem vai ser feliz é você. Então Deus quer que eu perdoe uma pessoa de quem eu tenho mágoa. Não é só para ele ficar feliz porque eu perdoei alguém. É porque quando eu perdoar alguém, eu vou me livrar de um peso que poderia me adoecer ao longo dos anos. Então, praticar o mandamento do perdão vai me dar saúde emocional. Se eu me dedicar a orar e ler a Bíblia e fazer um compromisso de vida com Deus e vida devocional, Deus vai ficar muito feliz. Nossa, eu vou agradar muito a Deus, ele vai ficar feliz por eu buscar essa intimidade. Mas quem mais vai ganhar fazendo isso sou eu. Porque na hora que eu tiver que tomar uma decisão na minha família, ao invés de eu sentir aquela angústia, eu vou tomar as decisões com sabedoria e em paz. Porque todas as vezes que eu estive diariamente no altar de Deus, eu fui sendo vestida de sabedoria, de discernimento. E aí quem ganhou nessa história, por obedecer a Deus, fui eu. Porque agora eu me tornei uma pessoa mais sábia. Se o marido trata bem a esposa, e se a esposa é uma boa auxiliadora do marido, Deus se alegra, porque é isso que a palavra dele pede. Mas quem mais ganha com isso é o marido e a mulher. Porque a mulher se sente mais amada e o marido se sente mais respeitado. Obedecer a Deus faz bem. Quando Deus exige obediência do seu povo, tudo que ele pede para que o seu povo faça é para o bem, nunca para o mal. Então, o exercício, a disciplina, o apóstolo Paulo diz que essas coisas parece que
são penosas, são difíceis, mas elas fazem a pessoa ficar mais forte, mais saudável, fazem ela vencer a corrida. E ele diz que se os atletas deste mundo se sacrificam para ganhar um prêmio, um troféu, que um dia vai ficar aqui na terra, quanto mais os crentes não deveriam se sacrificar pela coroa celestial. Porque nós corremos uma carreira, uma corrida, que nos levará para o céu, para o encontro com o amado das nossas almas. Então, vale a pena caminhar com Deus. Vale a pena gastar a vida. Vale a pena dedicar o tempo. Vale a pena ser diligente com a palavra de Deus. Quando, por exemplo, eu faço bem, eu sou uma pessoa generosa, eu oferto, eu sou fiel no meu dízimo, eu me desapego das coisas que estão me sobrando, eu não fico com 40 sapatos e 30 camisetas, eu estou sempre desapegando do brinquedo dos filhos, de uma coisa, de outra. Deus fica feliz por ver que eu não tenho apego às coisas materiais, por ver que o dinheiro não é o meu senhor. Mas, além de Deus ser glorificado com o meu desapego, com a minha generosidade, quem ganha sou eu, porque eu experimento liberdade, porque eu experimento simplicidade, porque eu experimento gratificação. Você já ajudou alguém? Não dá uma sensação maravilhosa quando você ajuda uma pessoa? Já deu comida para alguém e depois olhou escondido e viu ela comendo com aquele apetite, aquele prato que você deu? Quem não teve essa experiência, pratica o bem para você ter. É uma sensação formidável, é muito gratificante fazer o bem para outra pessoa. Então, quem vai ser mais feliz, quem vai ser mais abençoado quando você fizer o bem, é você mesmo. Então, pensando sobre isso, vamos ver aqui na mensagem de Sofonias, nos 2 versos que nós lemos, qual que é a promessa de Deus para aqueles que desejam ser fiéis e ser obedientes. Então, para você que pensou, peraí, o povo de Deus desobedeceu a Deus e deu tudo errado na vida deles. Então, eu vou me esforçar para obedecer a Deus, porque eu quero agradá-lo, mas porque eu também quero saúde, porque eu também quero bem-estar, porque eu quero paz, porque eu quero amor na minha vida. Então, qual que é o segredo para viver bem nessa vida? Seguir os mandamentos de Jesus. Pois bem, então é para esses que Deus fala aqui no profeta Sofonias. Então, aqui no capítulo 3, Deus reúne os puros de lábios, os que estão desejosos de obedecer aos mandamentos. Então, vamos entender que Deus está falando da nossa igreja, de nós que estamos aqui. Então, que Deus olhou, falou, bom, agora eu vou juntar esse remanescente, esse pessoal que está aqui na Ipeipira, e já que eles são pessoas que querem me obedecer, eu vou trazer uma mensagem de esperança para eles, para honrar esse desejo deles de me obedecer. E basicamente, tem 2 frases nesses 2 versos, e que eu desejo que você tome como palavra de Deus para a sua vida, porque eu tomei como palavra de Deus para a minha. A primeira, que está na 2ª linha do verso 16, é: não tenha medo. Repete comigo, não tenha medo. E por que que o povo de Deus não precisa ter medo? Aí é o que ele fala lá no 17, porque o Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Então vamos resumir isso. Eu não preciso ter medo, porque Deus está comigo. Então, não tenho medo, porque Deus está comigo. Repita. Não tenho medo, porque Deus está comigo. E qual que é o outro texto, a outra frase que está aqui no profeta Sofonias? É a 3ª linha do verso 16, que diz: não desfaleça
não desfaleçam as suas mãos. Então, peço que você repita comigo. Não desfaleçam as suas mãos. O que é desfalecer uma mão? Desfalecer é um verbo que tem a ver com cansaço, com desânimo. Como se fosse assim, morrer à força. Então, quando Deus fala para o povo, não desfaleça as mãos, em outros textos Deus fala para não desfalecer os joelhos, quem sabe os pés. Deus está falando, filho, filha, não se entrega ao cansaço. Não fica assim prostrado, cabisbaixo. E por que Deus fala para eles não desfalecerem as mãos? Aí é o que está na parte B do verso 17. Que diz lá no finalzinho, ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Então, não desfaleça as suas mãos, porque Deus te renova. Então, agora eu te convido a falar isso na primeira pessoa. Não desfaleço as minhas mãos, porque Deus me renova. E o detalhe é que Deus nos renova no seu amor. Então vamos pensar aqui no medo e no cansaço. Primeiro, espiritual. Então, o povo de Deus também desanimou. Também teve medo. Também se cansou. E quando Deus viu o seu povo passando por isso, ele não abandonou o seu povo. Ele não desistiu do seu povo. Deus foi lá dar força para quem estava cansado e renovar quem estava exausto. Da mesma maneira, se hoje, entre nós, aqueles que querem obedecer a Deus, alguém se sente estafado, cansado na alma, cansado no casamento, cansado na família, cansado no emprego, cansado na escola, tipo assim, nossa, eu oro e não resolve, as coisas não dão certo. Você não precisa permanecer assim, porque existe um renovo para a sua vida. O amor de Deus pode renovar o seu casamento, pode renovar a relação com seus filhos, pode restaurar o seu vigor espiritual, porque Ele tem poder para fazer isso na sua vida. E se você experimenta medo, e esse sentimento é um sentimento paralisante, tem gente que não serve a Deus porque tem medo de se decepcionar. Tem gente que está desigrejado porque tem medo da comunhão. Porque um dia estava na igreja, alguém magoou a pessoa e ela falou, nunca mais vou na igreja porque na igreja as pessoas me magoam. Tem gente que desiste de relacionamentos porque fala, não, meu marido me traiu, todo mundo vai me trair, eu vou ser sozinha o resto da vida. Tem gente que desiste dos amigos, tem gente que desiste de estudar. Não, eu reprovei, eu bombei nesse ano da escola, para que eu vou estudar de novo se eu sou burro? Não fique permitindo que o medo interrompa você. Ontem a Dai ministrou aqui para as mães que muitas mulheres, depois que elas têm filhos, elas desistem da própria vida. E aí elas começam a viver a vida dos filhos. E a Dai, depois de já criar as 3 filhas, voltou a estudar. Foi fazer uma faculdade, um sonho antigo, que ela entendeu que Deus queria realizar aquele sonho. E mesmo que ela sinta vontade de desistir, e ela falou que fica com medo de tirar nota baixa e fica naquele esforço, porque todo mundo sabe que para o adulto estudar é mais difícil que para o jovem, porque a gente tem mais sono, tem mais problema, tem mais boleto, e a gente trabalha em paralelo. Então, quem é adolescente não precisa trabalhar, só estuda. Dê glória a Deus, meu filho, porque um dia você vai sentir muita saudade dessa época que você não tinha boleto para pagar. Mas então,
realize os seus sonhos, porque Deus tem promessas de futuro para a sua vida. Então, não deixa o medo te atrapalhar. E por que você pode encarar os desafios, pode encarar as coisas na sua vida, você pode dizer sim para um ministério? O que a nossa igreja mais faz é sonhar sem os recursos, é aceitar os desafios. A gente tem falta de dinheiro, isso é verdade. Mas aí Deus colocou o sonho no coração do pastor Paulo e colocou no coração dele, que era para ele falar com a gente, que ele queria abrir uma igreja em outro país, em Portugal. Com que dinheiro? Como? Mas a gente não teve medo. Porque Deus tem cuidado tanto de nós no projeto e na igreja há tantos anos, que a gente não desconfia do cuidado de Deus. A gente sabe que Deus vai prover. E é a frase que o pastor Orlando fala. A gente põe o pé para depois Deus pôr o chão. É uma questão de confiança. E agora a gente já tem 3 lugares, 3 espaços diferentes em Portugal que tem irmãos se reunindo para estudar a palavra de Deus. Então, 3 igrejas. E como é que Deus fez isso? A gente não sabe explicar. Porque Deus toca um para fazer uma coisa, o outro para doar outra coisa, e o outro para fazer outra coisa e falar com a outra pessoa. E a gente vai aos pouquinhos dando testemunhos para vocês do que Deus está fazendo lá. E por que essa igreja experimenta essas experiências? Porque ela não se deixa paralisar pelo medo. Então, não tenha medo, porque Deus está com você. Quando você tiver convicção de que Deus está naquele propósito, deixa de lado o medo. O apóstolo João nos diz que o verdadeiro amor de Deus lança fora o medo. Porque o medo e o amor não cabem no mesmo coração. Então, que você experimente isso na sua vida. E pensando nessas 2 coisas. O que é que tira o meu medo? O que me ajuda a vencer o medo? A presença. Eu só não tenho medo porque Ele está comigo. Diz o Salmo 23 que quando eu andar por um vale de sombra e morte, eu não vou temer nenhum mal, porque Ele está comigo. É a presença dEle que me dá segurança. É porque Ele está comigo que eu dou cada passo. É por isso que eu sigo adiante, porque Ele está comigo. E qual que é o antídoto do cansaço, do desânimo, daquela preguiça, daquela apatia, daquela falta de vontade de servir no ministério, de servir a Deus, de ofertar? É o amor. O amor de Deus que preenche as lacunas do nosso ser. Enquanto a gente estava cantando a canção do Apocalipse, nem é uma das minhas favoritas, mas uma frase me comoveu muito quando fala que Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Porque água viva remete àquele texto da mulher samaritana. E tem uma banda internacional, Casting Crowds, que escreveu uma música chamada The Well, O Poço. E essa música é inspirada nessa história, fazendo um convite. Venha ao poço. Venha ao poço. E aí a música vai falando, se você está cansado da religião, se você desistiu das pessoas, eu posto ela no grupo legendada para vocês mais tarde. Ela vai falando, venha ao poço. Só venha ao poço. E aí o coro dela diz que lá no poço, ninguém mais vai ter sede. As pessoas vão ser saciadas com tudo que as suas almas anseiam. E a única coisa que elas precisam fazer é ir ao poço. Então, quando a música falou de água viva, eu lembrei de fonte. Uma outra canção diz que o que Cristo oferece, Ele é. Então, não é que Deus tem amor para derramar sobre mim. Deus é amor. É ilimitado. E é por isso que quando aquela mulher chegou no poço, ela encontrou
aceitação que ela não achou nos homens. Ela encontrou acolhimento que ela não conhecia porque ela era samaritana. Então, de fato, ela bebeu da água da fonte e saiu de lá sem sede, porque ela encontrou o Messias e a vida dela foi transformada. Então, se a gente está cansado, abatido, desanimado, a gente se sentir assim não é pecado, tá bom? Faz parte da vida, nessa vida tem aflições. Mas se a gente pertence a Deus e escolhe continuar assim, sair desistindo dos ministérios, sair deixando as coisas, desistir do casamento, parar de orar pelos filhos, se a gente vai largando, aí a gente peca. Porque a gente sabe onde está a fonte que vai nos reabastecer e a gente não está indo lá buscar. E aí a gente vai apagar por falta de bateria. E a gente recarrega na fonte, que é Jesus. Então, quando bateu o cansaço, pensa, eu tenho me enchido do amor de Deus? Quando vier o medo, será que eu tenho estado pouco na presença? E além disso valer para a sua vida espiritual, isso também vale para os seus relacionamentos. Quando você vê que o marido ou a esposa está meio inseguro, com medo de te perder, está faltando a sua presença para lembrar essa pessoa de que você é fiel a ela. Então, pratique a presença. E quando vier o cansaço, por exemplo, os pais estiverem cansados da rebeldia dos filhos e estão querendo largar tudo, coloca mais amor. Porque o amor vai renovar a sua força para não desistir do seu filho e da sua filha. Então, que Deus nos abençoe, que a palavra de ânimo que o Senhor deu ao povo de Judá através de Sofonias sirva para a sua vida hoje. O Senhor te renova e o Senhor está contigo para você não ter medo. Em nome de Jesus. Amém.